Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Natan e esse é o primeiro vídeo de uma playlist que chama Revisão do segundo ano do colégio. Ou seja, esse é um vídeo que eu gravo para os meus alunos do ensino médio, revisando os conteúdos nas vésperas de prova. Hoje iremos conversar sobre estatística. Não se esqueça, se você está gostando dos vídeos, curta o canal, se inscreva, compartilha, assim você me ajuda a continuar com esse meu trabalho. Bora pro quadro que eu vou te explicar. Fala pessoal, tudo bem? Bom, então hoje iremos começar a análise estatística, o estudo da estatística em si. A definição então de estatística seria basicamente o seguinte: você absorver alguns dados e desses dados você chegar em algumas conclusões. Seria esses dados vindo diretamente por análise de gráfico, beleza? Vamos entender isso? Imagina lá, de 4 em 4 anos, tem uma eleição e aí surge uma análise de tendência de voto. Ah, o candidato tal tem 40 e poucos % de voto. Ou seja, como é que é feito essa análise estatística? Bom, é pesquisado uma certa população, e aí eu já venho para te engatar esses dois tópicos, população e amostra. Então é pesquisado uma certa população, nesse caso a população brasileira. A população brasileira está sendo pesquisada para ver qual é que tem a maior tendência de voto em tal candidato. Só que eles conseguem pesquisar todo mundo? Não. Eles pesquisam aí, vamos pôr, em média 15 mil pessoas. Esses 15 mil pessoas seria a amostra, ou seja, seria uma parte da população que cede os dados para, no caso, o cara que está fazendo essa análise, chegar a uma conclusão da população inteira. Quer um outro exemplo de a população e a amostra, já que a gente já entrou nesse tópico, né? Olha só, imagina você quer pesquisar se um rio está poluído. Quando você vai pesquisar isso, o que você faz? Bom, você vai lá, pega o rio todo e leva para o laboratório? Não, né? O que você faz? Você pega um potinho, pega uma quantidade de água, ou seja, essa quantidade de água seria a amostra, seria o que realmente a parte de um todo que está cedendo os dados para você chegar a uma conclusão. Pesquisa e chega à conclusão se está poluído ou não, e essa conclusão não é só da parte de água, mas sim do rio todo. Entendeu a diferença de população e amostra? Muito importante. Olha só, quando a gente avança, a gente vai para uma outra característica, que seria as variáveis. Essas variáveis são a análise dos dados que é fornecido. Essas variáveis vão se dividir em duas, em quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas são variáveis que você consegue quantificar. Já as variáveis qualitativas são variáveis que você não consegue quantificar, beleza? Bom, as variáveis são divididas então em duas, e essas duas subtópicos também têm outros subtópicos. Vamos estudar primeiro as variáveis quantitativas? As variáveis quantitativas se dividem em duas. As variáveis quantitativa contínua e variáveis quantitativa discreta. Variáveis quantitativas contínua é quando o número que é representado nessas variáveis não são números necessariamente inteiros. Por exemplo, quando eu pergunto para você qual é a massa, por exemplo. Então, quando eu pego os dados de massas, a sala do segundo ano tem 10 pessoas com massas 98,5 kg, 96 kg, povo gordinho, né? Então, tem pessoas também com 70 quilos. Ou seja, isso seria variáveis quantitativa, porque tem como quantificar, e seria variáveis contínua, porque tem pessoas com números picados, ou seja, os números decimais. Já a discreta, galera, vai ser quando você não consegue colocar, você na verdade não coloca números decimais, são só números inteiros. Exemplo, quais são as idades do pessoal da turma? E a galera responde, pô, eu tenho 15 anos, eu tenho 18, eu tenho 17. Então tá vendo que está sendo representado por números inteiros? Sendo assim, essa variável vai ser quantitativa e discreta, beleza? Bom, vamos ver então agora as variáveis qualitativas. Elas também se dividem em ordinal e nominal. As qualitativas, então, são variáveis que você não consegue quantificar. Por exemplo, galera, quando eu falar de variáveis qualitativas ordinal, as variáveis qualitativas ordinal são variáveis que, embora você não consiga quantificar, você consegue ordenar. Por exemplo, quando eu falo de estágio de doença. Poxa, existe uma tal doença com tais estágios. Beleza, então é uma qualidade, né? Ou seja, qualidade, né? Que seria
é a tal doença. E os estágios? Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Confere que eu consigo ordenar esses estágios? Beleza. E quando é qualitativa nominal? Você não consegue ordenar. Exemplo, profissão. Ah, existe 10 pessoas em tal empresa. Existe o faxineiro, existe o empregado auxiliar, existe o câmera, existe o professor. Beleza, você consegue ordenar quem vem primeiro? Não, né? Você simplesmente, cada um exerce um cargo. Então, quando você for colocar as variáveis, vai ser professor, vai ser faxineiro, ou pode ser o contrário. Entendeu isso que você não consegue colocar em ordem? Beleza, se você entendeu isso, vai ser bem básico isso na prova. Vamos entender agora, então, a ideia de frequência, galera. Para explicar a frequência, eu vou vir para um exemplo. Bom, lembrando que frequência existe duas. Existe a frequência absoluta e a frequência relativa. Vamos entender esse exemplo? Dadas as notas de 10 alunos, então, 10 alunos aqui, o primeiro aluno tirou 4, o segundo aluno tirou 5, o terceiro aluno tirou 6, 5, 8, beleza. E ele fala, qual é a frequência da nota 5? Quando eu falar de frequência, a gente vai aqui resolver fazendo a frequência absoluta e a relativa. Galera, a frequência absoluta vai ser quantas vezes apareceu determinado dado, né? No caso, a nota 5. E aí eu pergunto a vocês, quantas vezes apareceu o número 5? Olha, eu estou avaliando aqui, apareceu uma, apareceu duas e apareceu 3 vezes. Então, a frequência absoluta vai ser realmente esses 3. Então, a frequência absoluta, 3. Já a frequência relativa, quando pensa em relativo, você tem que pensar que vai ser a frequência em relação a alguma coisa. Em relação a quê? Ao todo. Ou seja, a frequência relativa, que é dada por FR, vai ser o número de vezes que ele apareceu, que seria 3, ou a frequência absoluta, que seria 3, dividido pelo total de vezes que tem de aparecer. Ou seja, quantas notas tem? 10. Então seria 3 sobre 10. Você dividindo isso daqui, ou melhor, multiplicando por 10 aqui embaixo e multiplicando por 10 aqui em cima, você vai encontrar que a frequência relativa é igual a 30 sobre 100, ou 30%. O legal, galera, é que toda frequência relativa vai ser, geralmente, aparecer em porcentagem. Vamos ver agora, então, medidas de tendência central. Então a gente vai estudar o que é média aritmética, mediana e moda. Para isso, galera, eu coloquei 2 sequências e a gente vai usar essas características nas 2 sequências para a gente aprender em cima do exercício. Olha só, eu tenho essa sequência e essa sequência. Vamos primeiro resolver essa sequência, encontrar qual é a média aritmética, a mediana e a moda dela. O primeiro passo para você é colocar em ordem, ou seja, em rol. O que seria uma sequência em rol? Seria uma sequência que está em ordem, né? Em ordem, nesse caso, crescente, em que os termos repetentes vão ficar um do lado do outro. Então, por exemplo, aqui, eu já coloquei em rol, que seria 1, 2, 2, 4, 6, 8, 8, 10, 10, 10. Agora, quando a gente for falar de média aritmética, a média aritmética vai ser o somatório dos termos dessa sequência dividido pelo número de termos. Então, por exemplo, a média aritmética que seria 1 mais 2 mais 2, mais 4 mais 6, mais 8 mais 8, mais 10 mais 10 e mais 10. Isso tudo dividido por 10 números, 10 termos. Então, fazendo essa conta, a minha média aritmética daria, eu tenho aqui, pensa comigo, eu tenho 30 aqui, né? 30 aqui, 30. Aqui, a cada 2, 8, 2, 2, eu tenho 20. Então, eu tenho 20 aqui. Aqui eu tenho 10, né? E aqui eu tenho 1. Somando 30 com 20, 50, 60, 61. Então, isso vai me dar 61 sobre 10, que é igual a 6,1. Então, a minha média aritmética nessa sequência é 6,1. Olhando agora o que seria mediana, a mediana, galera, vai ser o termo do meio, o termo central. Então, olha só, depois que eu coloquei essa minha sequência em rol, eu venho e faço. Poxa, eu tenho 4 termos para um lado, eu tenho 4 termos para o outro, certo? E aí, qual que seria o termo do meio? E o legal, quando a sequência for um número par,
no caso, elementos, essa sequência não terá o termo do meio. Então, a sua mediana, você vai tirar a média aritmética dos dois termos, que no caso estarão no meio. Nesse caso, então, a mediana seria 8 mais 6 dividido por 2. Isso vai me dar 14 dividido por 2, que é 7. Beleza? Agora, falando de moda, o que seria a minha moda? Poxa, eu estou usando essa camisa aqui, né? Toda bonitinha. Por quê? Porque ela está na moda. E o que seria a ideia de estar na moda? Seria a ideia de muita gente usar. Ou seja, a moda é o termo que mais aparece. Qual nessa sequência é o termo que mais aparece? O meu número 10, né? Que seria 3 vezes repetindo. Então, a resposta da moda seria 10. Beleza? Bom, eu vou dar uma apagada nesse quadro, tá? E a gente vai fazer essa outra sequência. Bom, galera, voltando aqui, né? Vamos analisar, então, o que é a média aritmética, mediana e moda dessa outra sequência. Colocando a sequência aqui, eu tenho 1, lembrando que eu tenho que colocar em rol, então eu vou colocar em rol em crescente, né? O próximo seria o 2, né? O próximo seria 2. O próximo seria aqui, no caso, 3, 4 e 5. Então, 3, 4 e 5. Bom, o que seria a média aritmética? A média aritmética é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Eu tenho aqui, então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, dividido pelo número de termos. 1, 2, 3, 4, 5, por 5 termos. Então, a minha média aritmética estaria sendo, aqui eu tenho 10, ou melhor, 10, né? Com mais 5, então seria 15 dividido por 5, média aritmética, igual a 3. Beleza? O que seria então agora a minha mediana? A mediana, pessoal, vai ser nada mais, nada menos que o termo do meio. Já numa sequência de números ímpares de termos, essa sequência terá o termo do meio. Repare, 2 para um lado, 2 para o outro, o termo do meio é o 3. Então, a minha mediana é o 3. Beleza? E a moda é o termo que mais aparece. Existe algum termo que mais aparece ali? Não. Então, quando não existir um termo que mais aparece, essa sequência vai chamar de amodal. Quando tiver apenas um termo sobressaindo, ou seja, um termo que mais aparece, a sequência vai chamar de modal ou unimodal. Quando tiver 2 termos que mais aparecem, essa sequência vai ser chamada de bimodal. E quando tiver 3 termos, trimodal. E acima disso, você já pode falar polimodal. Beleza? Galera, vendo o último tópico da nossa aula, medidas de dispersão. Então, eu peguei, fazendo análise estatística, eu peguei vários dados. E será que só com média, mediana, moda já consigo chegar a uma conclusão? Não, porque eu ainda tenho alguns problemas que vão vir a acontecer que eu preciso de corrigir com essas medidas de dispersão. Quer entender por quê? Olha só, vê essas duas sequências aqui. Eu tenho a sequência primeira, então imagino que isso aqui é uma avaliação minha do colégio, então aqui todo mundo me deu 6, de 0 a 6. Aí o que eu faço? Eu vou tirar a média aritmética dela para entender qual que é a média aritmética. Vem comigo, me tira a média aritmética aqui. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Então seria 5 vezes o 6, né? Que daria 6 mais 6 mais 6, tudo 30. Dividido pelo número de termos, seria 5 termos. Então a minha média aritmética aqui dá 6, certo? Bom, qual seria a média aritmética dessa minha segunda sequência? A média aritmética da segunda sequência seria 0, né? Mais 6 mais 6, mais 8 mais 10. Dividido pelo número de termos seria 5. Bom, isso aqui também deu 30. Se isso aqui deu 30, 30 por 5, a minha média aritmética também é 6. Bom, quer dizer que se as médias aritméticas são iguais, eu posso afirmar que as sequências são iguais? Não, é porque uma é mais dispersa que a outra. Imagina que, por exemplo, todo mundo me deu 6. Aí chegou numa outra sala, eu ganhei 0 de um aluno, ganhei 6 de outro, 6 de outro, 8 de outro, variou. Isso foi disperso. Ou seja, para a gente começar a entender as minhas variáveis das medidas de dispersão, que seria aqui a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão, vamos conversar primeiro sobre a amplitude. O que será a amplitude de uma sequência? Por exemplo, eu quero avaliar então
a minha primeira sequência. Então vamos estudar essa primeira sequência. A minha primeira sequência, eu quero saber qual é a amplitude. Você vai gravar que a amplitude é a diferença entre o menor termo e o maior termo. Nesse caso, na minha primeira sequência, o menor é 6, o maior é 6, ou seja, não tem variável, né? Então a minha amplitude vai ser 0, porque todos os termos são iguais. Então essa medida, ela não tem dispersão, ela é toda uniforme. Agora, vamos entender o que seria o desvio médio dessa minha primeira sequência. O desvio médio, galera, ele vai ser a diferença de cada termo da minha sequência, a diferença entre ele e a média, ou seja, lembra que primeiro ponto, para você ver a medida de dispersão, tira a média aritmética que você vai usar. Então, o desvio médio vai ser, vou colocar em módulo porque não faz diferença, você faz o maior menos o menor menos o maior. Então, o módulo da diferença de cada termo, nesse caso o primeiro termo, menos a média aritmética, então menos a média aritmética, mais, então seria o somatório, né? Mais 6 menos 6, mais isso aqui eu vou repetir mais 3 vezes, né? Mais 3 vezes, que seria 6 menos 6, menos 6, dividido pelo número de termos, seria 5. Repare que nesse meu caso, o meu desvio médio daria, isso aqui vai dar 0, né? 6 menos 6, 0, 0 por 5, 0. O meu desvio médio é 0, o que é meio que óbvio, né? Porque o desvio médio aqui não tem desvio, essa sequência é uniforme. Bom, só para colocar a formulazinha para vocês, tá? Do desvio médio. O desvio médio, então, vai ser o somatório dos módulos de cada termo. Vou colocar aqui A1, né? No caso A, menos a minha média aritmética. Beleza? Lembrando que começa do 1 e vai até o número de sequências. Isso, né? Dividido pelo número de termos. Isso aqui é a formulazinha. Eu não te indico gravar, eu indico você fazer o que eu fiz em sala. Eu expliquei você pelo exercício, tá? E aí você grava a forma como é feita, beleza? Eu vou apagar o quadro e vou resolver as minhas outras duas variáveis, seria variância e desvio padrão. Galera, então vamos ver variância. O que seria variância? Olha, o desvio médio, a gente fez o somatório, né, da diferença entre cada termo, né, do modo da diferença de cada termo e sua média. A variância, você vai fazer o mesmo somatório, só que a cada módulo você vai levar ao quadrado. Por exemplo, aqui, a minha variância, tá, que eu vou colocar como V, vai ser, lembrando que a gente está estudando na primeira sequência, vai ser o módulo de 6 menos a média aritmética, 6. No caso, eu vou colocar aqui, ó, em parênteses, ao quadrado, mais o módulo de 6 menos 6 ao quadrado. E isso 5 vezes, né? Seria 5 vezes, eu não estou repetindo, né? Eu não estou repetindo, porque isso é tudo igual, já vi o resultado aqui. Dividido pelo número de termos seria 5. A variância aqui também seria 0, né? O que é óbvio, porque essa sequência, como eu já sempre te falei, ela está sendo uniforme, ela não está variando nem um pouco. E aqui o último, desvio padrão, que eu vou colocar como dp, tá? Esse desvio padrão vai ser sempre a raiz quadrada da variância. Então vai ser a raiz quadrada da variância, que seria a raiz quadrada de 0 nesse caso, que é o próprio 0. Ou seja, também não há desvio padrão, porque essa sequência é uniforme. Agora eu vou apagar todo o quadro e iremos fazer da segunda sequência. Bom, vamos ver então agora a segunda sequência, né, galera? Por mais que a média aritmética seja a mesma coisa, a gente vai perceber que a sequência é totalmente diferente. Olha só. Para eu criar, né, conseguir achar minha amplitude, lembra que a amplitude vai ser a diferença entre o maior e o maior. Ou melhor, o maior e o menor, então seria 10 menos 0. 10 menos 0, a amplitude estaria sendo 10, ou seja, uma sequência com uma amplitude gigantesca em relação à outra que era 0. Agora, calculando o desvio médio, aqui o desvio médio vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar cada termo, colocar em módulo, cada termo, 0, subtrair da sua média aritmética, 6. Somar, segundo termo, 6 menos 6, módulo, mais módulo, 6 menos 6. Mais módulo 8 menos 6, mais o módulo de 10 menos 6, né? Bom, e isso dividido pelo número de termos seria 5 termos. Então, o meu desvio médio vai ser 0 menos 6 vai dar menos 6. Como tem o módulo,
vira 6. Mais 6 menos 6, 0. Mais 0. Mais 8 menos 6, 2. Mais 10 menos 6, 4. Isso aqui dividido pelo número de termos, que é 5. A gente fazendo aqui 6 mais 4, 10. 10, 12. Então, ficaria 12 dividido por 5. Então, galera, o meu desvio médio, seria aqui 12 dividido por 5, tá? Vou deixar aqui, seria mais ou menos 2,4, né? Então, repara, galera, que nessa minha sequência já existe o desvio médio. Eu já consigo notar uma contradição entre as avaliações. Um colocou muito alto, outro colocou muito baixo. Vamos ainda aprofundar nessa medida de dispersão e analisar a variância e o desvio padrão. Vou dar uma apagadinha no quadro e já volto. Galera, então agora vamos ver a variância. Eu coloquei aqui já, né? Lembrando que a variância vai ser a diferença entre cada termo e sua média aritmética elevado ao quadrado dividido pelo número de termos. Nesse caso, 0 menos 6, 0 menos a média aritmética, que é 6, ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado, mais 8 menos 6 ao quadrado, mais 10 menos 6 ao quadrado, dividido por 6. Fazendo, então, 36, né? Porque seria 6 ao quadrado, 36. Aqui dá 0, 0. Aqui dá 8 menos 6, 2 ao quadrado, 4. E 10 menos 6, 4 ao quadrado, 16. Somando aqui, eu vou ter 56. 56 dividido por 5, que vai me dar uma variância de 11,2. Ou seja, repara, já aumentou o valor. Quanto maior o valor aqui, maior está sendo a variância. Então, a gente consegue ver o quanto essa medida, essa sequência é dispersa. Vamos ver agora, então, o meu desvio padrão, né? O meu desvio padrão, a gente tem que lembrar que desvio padrão, galera, vai ser sempre a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão estará sendo a raiz quadrada de 11,2. Beleza? Bom, pessoal, foi isso. A revisão para a prova, né, do primeiro bimestre do segundo ano. Galera, se você está gostando dos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Assim você me ajuda ainda mais a continuar com esse meu trabalho. Forte abraço e até a próxima aula.